Então, eu retornei aqui para a gente continuar um bate-papo sobre o processo que eu passo. Já faz há muito tempo, desde que eu me conheço por gente, de lidar com a dor. Uma das coisas que eu gostaria de abordar aqui é que cada pessoa é uma pessoa. Eu gostaria de repetir isso em todos os vídeos, por quê? Porque às vezes a gente gosta de colocar todo mundo dentro de uma caixinha. Nós vivemos numa sociedade em que nós queremos que as pessoas sejam da forma que a gente deseja, ou tenham um comportamento que a gente deseja, e também que o outro pense, na verdade, da mesma forma que a gente pensa. E esse é um desafio, é muito cultural isso, né? Porque se a gente não entende do assunto, se a gente não compreende aquilo, a gente tende a ignorar, ou ser insensível, ou ser cruel. Então, uma das coisas que mais me prejudicou, me afetou ao longo de todos esses anos foi a falta de compreensão, não só de especialistas, mas das pessoas ao meu redor. E que eu entendo, é óbvio hoje, e eu tomei essa decisão para cuidar do meu coração, para proteger o meu coração da amargura, do rancor, porque isso também não é bom, nos adoece muito mais. Mas eu tomei a decisão de entender que o outro é ignorante sobre o assunto, mesmo que seja um médico que estude sobre o assunto, porque tem médicos que se especializam para entender. Talvez o que eu mais tenho um pouco de tristeza com relação aos problemas que eu enfrentei, os diagnósticos que não eram corretos, os tratamentos que eu fiz que não eram corretos para o que eu tinha, era que os médicos não reconheceram na época que eles não conheciam do assunto, eles não tinham estudado sobre o assunto. Então eles simplesmente decidiam passar tratamentos que não serviam. E isso, era, na verdade, foi uma falta de humildade, né? Por parte deles. Com relação às pessoas ao meu redor, que muitas vezes traz algum tipo de orientação, conselho, informação, enfim, eu sei que as pessoas elas querem ajudar, mas muitas vezes a ignorância faz com que a gente fale coisas para o outro que está sofrendo com algo que está tentando entender, a pessoa que está sofrendo está tentando entender. O outro chega como se estivesse entendendo e falando como se estivesse entendendo, é realmente muito difícil. Então, para mim foi um processo muito doloroso isso. Até chegar no estado tranquilo que eu estou agora, foi muito difícil, porque eu me revoltava muito com isso. Me revoltava com as pessoas me dizendo coisas que eram incoerentes para o que eu sentia, para o que eu estava sofrendo. E eu sei que nesse momento existem milhares de pessoas nessa situação. Milhões de pessoas nessa situação. Porque nós vivemos numa sociedade em que o desconhecido é marginalizado. Então a gente rotula muito facilmente alguém que está passando por um problema que não é conhecido. E isso, um exemplo disso são as questões das pessoas com autismo, né, que a gente está vivendo muito, essa questão dos diagnósticos. E quantas pessoas estão sendo marginalizadas por conta disso? E pior, o problema é que as pessoas acham que algumas coisas estão sendo reveladas agora, e eu trouxe essa questão do autismo porque é um assunto que todo mundo tem conhecimento, né? Como exemplo, é que muitas vezes no passado não se sabia sobre o assunto, então essas pessoas eram marginalizadas, eram maltratadas, elas sofriam muito, por causa da ignorância das pessoas ao redor que rotulavam essas pessoas. E hoje, na verdade, está melhorando, mas não melhorou muito, né? Essa questão. Mas pelo menos existe um diagnóstico, existe um documento. E assim foi comigo com relação à fibromialgia. O fato de hoje o presidente Lula ter sancionado uma lei dizendo que o SUS vai atender nacionalmente as pessoas com fibromialgia, está fazendo com que as pessoas falem sobre o assunto de uma forma diferente.
Mas o triste é que muitas pessoas estão vivendo as sequelas da ignorância, né? Tanto de profissionais como de pessoas, de preconceitos, de indiferença, e que precisam um processo muito de cura, né? Um processo de cura do próprio coração, cura física, cura emocional, de todas as formas. Aí junta tudo num balaio só, né? Mas eu queria até falar sobre isso, provavelmente não vou conseguir falar tudo agora, mas uma das fases que eu passei foi exatamente da indignação. A fase de ter um problema que era incompreendido e não ter pessoas ao meu redor que entendessem o que eu estava sentindo. E o fato de eu não falar sobre a minha dor, tanto física como no geral, emocional e tudo no geral, me fazia ficar mais doente. Uma das coisas nos gatilhos da fibromialgia é exatamente a questão do estresse, né, do desânimo, e gatilho também, a irritação, são todos gatilhos. E se eu receber uma notícia ruim ou ficar muito preocupada, a minha tendência é realmente ver o gatilho da dor. Essas questões, a tendência é que essas questões gerem dor, né? Então, foi uma fase muito difícil, muito difícil. Essa questão de eu ir em médicos, sair de médicos e buscar respostas. E chegar em casa frustrada, né? Depois de voltar de uma consulta em que os médicos normalmente me diziam que, alguns me diziam que não tinha jeito, que tinha que tomar aquele remédio. E muitos não explicavam por que eu tinha que tomar o remédio, e eu tive que me revoltar muitas vezes e dizer, eu não vou tomar esse remédio. Mas para isso chegar esse momento de dizer, é meu corpo, eu decido, foi muito sofrimento também, porque no início eu segui a linha de que médico sabia o que estava fazendo, né? Porque a gente coloca os médicos num pedestal muito alto, assim, com sociedade, de que eles sabem tudo. E, na verdade, eles não sabem tudo. Eles são seres humanos, né? E eu não estou falando nem de caráter, porque tem médicos que têm bom caráter, tem médicos que não têm bom caráter, como qualquer outro ser humano. Mas o fato é que eu, durante muito tempo, eu colocava toda a minha expectativa de que os médicos iam resolver todos os meus problemas. E nessa jornada, nessa caminhada, eu chorei muito a Deus. Chorei muito porque eu me sentia desamparada. Eu não sabia o que fazer. Eu tentava tudo o que me diziam. E aí o médico dizia para tomar um antidepressivo, eu tomava. O médico dizia para tomar um remédio para dor, eu tomava. E as coisas não resolviam. E na minha mente isso me gerava muita dor, a dor emocional. Porque eu tinha que provar o tempo todo que eu tinha alguma coisa. Talvez, eu não sei se vocês sabem, no passado, quando as pessoas elas tinham uma doença que não era conhecida, ou melhor, isso eu estou falando na Idade Média, lá atrás, as doenças que não eram nem pesquisadas, né? Mas o fato é que quando eram questões que eram estranhas para a sociedade, e é muito parecida com hoje ainda, mas enfim, ainda a gente evoluiu bastante, né? Graças a Deus. Essas pessoas eram jogadas nos manicômios, nos hospitais psiquiátricos, por exemplo, né? Então, eu me senti assim, eu me senti como se eu estivesse sendo isolada. Eu não fui jogada dentro de um espaço fechado, isolada da sociedade, mas eu me sentia isolada da sociedade porque eu não tinha as respostas que eu precisava. E mesmo assim eu tinha que trabalhar, mesmo assim eu tinha que estar nos lugares socialmente, né, falando, eu tinha que frequentar lugares, eu tinha que ir na igreja, estar com os familiares, conversar com as pessoas. E aí é o segundo ponto que eu gostaria de falar no próximo vídeo, é quando a chave virou. E não foi algo fácil, não foi nada fácil. Eu sei que tem pessoas nesse momento que a chave ainda não virou, estão imersas exatamente nesse fundo do poço,
de não saber como sair, exatamente porque está vivendo todas essas coisas que eu estou falando, né? Apesar de hoje estar se falando mais sobre fibromialgia, apesar de hoje as pessoas, todo lugar que vão, chega no ônibus, vê lá, lugar preferencial para a pessoa com fibromialgia. Tem pessoas que estão usando um colar, porque estão dizendo assim, olha, eu tenho uma doença crônica, essas coisas, mas ainda tem gente que ainda está sofrendo com as sequelas de tudo que sofreu quando a fibromialgia não era conhecida. Então, eu queria registrar isso aqui para não ficar parecendo que eu vivi um processo igual a essas pessoas e graças a Deus a chave virou. A minha chave virou, mas levou muito tempo para isso acontecer. Foram anos. Então, eu queria muito registrar isso aqui porque a gente fala muito sobre o resultado. Uma coisa que a gente é muito bom nisso é que a gente quer falar do resultado, mas a gente não quer falar do processo. E eu decidi, na verdade, falar do processo. Porque o processo que eu acredito que é mais importante do que o resultado. Porque como seres humanos a gente vai passar os altos e baixos. Isso é super normal. Eu queria dar continuidade a esse próximo assunto sobre quando virou a chave diante de tudo que eu estava passando no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.